justo com seus filhos, e que no reino dele não há exploração nem desigualdade. Eu amo mais, Jesus. Eu te amo mais, Jesus. Mais do que nunca. Eu celebro a tua bondade, a tua justiça. Porque tu és o rei eterno. Somente tu és o Senhor. Somente tu és o meu pastor. E posso dizer, nada me falta. Louvado seja o Eterno. Porque agora o Eterno passou a reinar. Passou a governar. Na minha vida, eu deixei com César o que é de César, entendi. E deixei com Deus o que é de Deus. Aconteceu a separação dos poderes. Aos homens o governo do mundo. A Deus, em Jesus Cristo, o governo da fé, do reino de Deus. Jesus virá buscar o seu rebanho, e não o rebanho do pastor fulano, do pastor cicrano, do pastor A, do pastor B, pois os que se apropriam de ovelhas alheias são ladrões e salteadores. Quem dera entendessem o que significa a resposta de Jesus Cristo ao desafio dos líderes religiosos. Mateus 22, 21, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A cara de César ainda está no dinheiro brasileiro, e o rosto de Deus está no rosto de todos os homens. O teu rosto, Jesus, está no rosto dos homens, dos fiéis, dos pequeninos, dos esquecidos, dos explorados, dos fracos, dos pobres. Que os líderes religiosos entendam esta mensagem e deixem o governo deste mundo com os mundanos e deixem o governo religioso com Jesus Cristo. Agora é o momento de aproveitar a democracia. Se candidatem a líderes legítimos no mundo do povo e possam, em nome do povo, pelo povo e para o povo, governar. Mas não fazer isso em nome de Deus. Quando os apóstolos pensaram em um governo religioso liderado por Cristo e partilhado com eles, Jesus lhes disse, Marcos capítulo 10, verso 42 a 45. Primeiro Jesus chamou eles assim. E aí Jesus falou assim: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles as suas autoridades, os seus maiorais, aqueles que são maiores, postos em cima, exercem a autoridade. Marcos 10, 42. Mas entre vocês não é assim. E aí vem a pergunta: como é, Jesus? Se não é assim uma pirâmide, então como é? Jesus disse: é o contrário. Continuando, Mateus 10, 43. Se alguém quiser se tornar grande entre vocês, ou seja, se alguém quer se colocar acima entre vocês, será esse o que vos serve. E quem quiser ser o primeiro em privilégios, que é o primeiro lugar, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 42 a 45. Foi isso que Jesus disse aos apóstolos que estavam equivocados, pensando que Deus teria um governo na terra, e então Jesus iria governar e eles governariam com Jesus, teriam poder, autoridade, estariam colocados acima, no pináculo da pirâmide. Mas a questão é que Jesus disse: se você quiser ser o primeiro, então seja o último. Ou seja, todos os irmãos têm o mesmo privilégio, são irmãos, são iguais. O único que está acima deles é Jesus Cristo. Então, se você quer ter uma posição maior, você está enganado, ele disse aos apóstolos. Vocês têm que descer para o mais baixo nível. Ou seja, você vai ser o último a comer, se você quer ser maior do que os outros. Você vai ser o último a ter uma casa, se você quer ser maior do que os outros. Maior aqui não é sentido de orgulho, é sentido de se colocar acima, em posição maior, de elevação. Então você será o último em todas as coisas. É isso que Jesus disse para repreender aquele falso engano que estava na mente dos apóstolos, de querer ser superior, acima, governo, domínio sobre homens.
Enquanto os fariseus exerciam governo religioso sobre as pessoas, elas não puderam receber o único e verdadeiro pastor, nem puderam entrar no reino de Deus, ou seja, no governo de Deus. E eles mesmos, enquanto exerciam a administração religiosa, eles mesmos não deram a Deus o que é de Deus. Enquanto existir governo religioso, o homem estará tomando nas mãos o que é de Deus. Só Deus pode governar sobre os fiéis. E isso ele faz através unicamente de Jesus Cristo. Os líderes religiosos estão aprisionando pessoas a si mesmas, aprisionando os homens à sua forma de fé. A vida dos homens que confiam em sua liderança religiosa é transformada à base da pirâmide do seu governo religioso. Quando Jesus falava do reino dos céus, é porque é dos céus mesmo, e não da terra. Eu continuo orando, agora mais do que nunca, com uma clareza maior. Venha, Deus, venha a nós o teu reino, que venha o reino dele, porque o reino dele está vindo. Mas, enquanto este reino não vem, ele é um reino espiritual, que está no meio dos homens, e que está dentro dos filhos de Deus. São Lucas 17, 20 e 21. Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus respondeu para eles. Sabe por que eles fizeram essa pergunta para Jesus? Porque muitas pessoas estavam sendo expulsas da religião, do templo, da igreja. E elas estavam agora sem um lugar fixo para adorar a Deus. Elas estavam agora sem um governo religioso para dedicarem a sua devoção. Mas elas estavam agora entendendo a verdade. Por isso eles perguntaram, quando vai vir esse reino? Nós queremos ver para onde que as pessoas vão, a quem que elas vão estar submissas. E aí então Jesus responde. Ele disse, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem vão dizer, ele está aqui ou lá ele está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Jesus responde assim aos fariseus, o reino de Deus está no meio de vocês, o governo de Deus, o domínio de Deus está no meio de vocês. E vocês não estão percebendo, porque o reino de Deus é espiritual. Ele acontece agora espiritualmente, falando no coração daqueles que se tornam filhos de Deus através de Jesus Cristo pela fé. Você pode entrar agora no reino de Deus, ao sair do reino, do governo, do domínio dos homens, e livre se tornar súdito do reino de Deus. E Deus adota você, muito mais do que um súdito, um escravo. Ele faz de você filho, e você se torna filho do rei. E então você participa do reino de Deus, como filho. Quem rejeita qualquer governo religioso e faz de Jesus o seu único pastor, vivendo as práticas e os ensinamentos de Jesus Cristo, ensinamentos estes de caridade, então ele está vivendo a religião de Deus. O que passa disso é a religião dos homens. Através do governo religioso, então os mercadores da fé, como empresários que são, praticam o mercado ilegal e clandestino, o comércio das almas, de pessoas. O nome do negócio, igreja. Os nomes sagrados, Deus, Jesus, Bíblia, são apenas usados como propaganda do negócio, como produtos de um mercado. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Em Cristo nos foram dadas todas as coisas, todas as bênçãos de Deus. Não há bênção maior para recebermos posteriormente. Se Jesus é o seu pastor, nada falta para você. Todas as bênçãos Deus já lhe deu. Ele não precisa de dinheiro para abençoar você. Em nenhum momento. As bênçãos já são nossas pela fé, por acreditarmos em Jesus Cristo. Nós já temos tudo que Deus nos prometeu. Mas como os homens
Estabeleceram líderes religiosos para si mesmos. Então há uma fome insaciável. Os homens estão perdidos, sendo conduzidos por outros homens. Jesus disse, cegos guiando cegos. Na verdade, não é porque a pessoa que está guiando não tem entendimento, não tem inteligência, não tem sabedoria. Tem sim. E não tem pouca não, tem muita. Faz o povo trabalhar para si, de graça. Ainda paga para trabalhar para si. Enquanto os irmãozinhos estão na fila do SUS, tem a maior e melhor cobertura de planos de saúde. Então não são, em nenhum momento, cegos no sentido do mundo, não. No sentido do mundo, eles veem com 4, 5, 6, 10 mil olhos. Olham por todos os lados. São muito diferentes dos santos de barro. Santos de barro têm olhos, mas não veem. Esses santos religiosos têm olhos e veem muito bem. Enxergam longe. Aqueles outros lá de barro têm mão, mas não pegam. Esses pegam. Pegam em grandes quantidades de dinheiro. Então, negócio da fé é um negócio extremamente próspero. Está prosperando. As pessoas voltam sempre, inadvertidamente, pagam alto por isso. Voltam sempre à mesma fonte dos homens. São eles os homens dominados, escravizados. São eles uma fonte inesgotável para os governos religiosos, para os multimilionários que exercem o comércio, cujos gerentes do negócio podem dizer, eles sim podem dizer que nada lhes falta deste mundo, porque tem tudo. Nós não podemos conseguir por dinheiro aquilo que Deus nos deu gratuitamente.